Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Jair Bolsonaro, não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Para sustentar a ordem de prisão cautelar do ex-assessor, o ministro Alexandre de Moraes alegou que Felipe Martins estava na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial naquele dia. Ao contrário do que afirmou o ministro, o ex-assessor sempre esteve em solo brasileiro. Viajou apenas para Curitiba, em 31 de dezembro daquele ano, para visitar a família. A gente vai explicar melhor esse caso, é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Nosso contato é com o doutor Ricardo Fernandes, advogado da família de Felipe Martins. Boa noite, doutor. Então, a decisão de Moraes tem um erro aí, né? É isso? Exatamente. Boa noite a todos. Bom, existe um equívoco, né, técnico, jurídico, da decisão, que ela é fundamentada, basicamente, na ausência de prova de que ele deixou o país ou não. Ou seja, é uma não prova que é o que está sustentando essa prisão preventiva dele. Ou seja, a ausência de registros pelo sistema migratório é óbvia porque o Felipe jamais deixou o país. Mas isso está porque o nome dele constava na lista de passageiros dos que iriam acompanhar o presidente, mas ele não deu eles não têm prova se ele saiu ou não, então, nisso, na dúvida, eles decretaram a prisão preventiva dele, porque ele teria meios de ausentar-se do país sem o passaporte, sem passar pelo sistema de imigração. Silvio, foi uma dedução, então? Pois bem, doutor, boa noite. Doutor, o senhor e os demais advogados já peticionaram isso, já foram ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, e pergunto se há outras imputações contra o Felipe Martins e o que diz a defesa em relação a elas. Sim, esse pedido já foi protocolado pelo Dr. Mansur e o Dr. William, né, o Dr. João Mansur e o Dr. William Jansen, que são os responsáveis pela defesa técnica do Felipe. E sim, eles têm o conhecimento pleno ali. Basicamente, o Felipe ele é acusado também, sem muitas provas ali, segundo prints, presenças, que ele estava no dia das reuniões com o presidente. Porém, ele era assessor do presidente Bolsonaro, ou seja, o que é absolutamente natural que ele esteja presente nessas reuniões. E aí toda assim, a argumentação que é em cima dele é que ele teria entregue uma minuta de um decreto que seria a prova do golpe, mas não existe prova dessa minuta, não existe nada além disso. E tanto é que a fundamentação para a prisão preventiva do Felipe é apenas que não há registros da sua saída, né? Mas o nome dele constava na lista dos passageiros, mas ele nunca saiu aqui do Brasil. Ele, pelo contrário, ele saiu de Brasília de mudança direto aqui para Ponta Grossa, aqui que é a cidade da família da esposa dele. Enquanto o doutor respondia, nós passamos aqui na tela a decisão do Moraes, o equívoco, e também a passagem do Felipe para Curitiba. Constantino, você gostaria de perguntar ao advogado? Sim. Boa noite, doutor. Eu quero lembrar um episódio aqui que ficou conhecido, né? Quando o Felipe Martins ajeitou a lapela do terno, isso criou uma certa celeuma, né, de que ele fez um gesto nazista. Tentaram pegá-lo por conta disso, ajeitar o terno. Eu trago à memória esse episódio, doutor, para perguntar se o senhor acredita que houve ali uma pesca probatória. O celular do Felipe está onde hoje em dia? Foi apreendido? O senhor acha que ele está sendo alvo de alguma perseguição para
tentar atingir de alguma forma o presidente? Qual é a sua análise? Sim, o celular dele ele foi apreendido nas buscas que houveram. É, houve também busca na casa dos pais, levaram os celulares dos familiares dele também. Então, tudo leva a crer que, por eles não terem, né, a polícia no seu trabalho de investigar se havia alguma coisa, não encontrou nada, então eles resolveram fazer buscas mais amplas para que pudessem encontrar algo contra o Felipe. Pode ser, né, não deveria ser assim, mas isso em tempos normais. Não vivemos tempos normais na nossa democracia. Então sim, o celular dele permanece em posse das autoridades, mas a própria defesa dele, né, nós não tememos que não, não houve qualquer tipo de participação nesse sentido. Então, a gente fica muito tranquilo. O problema é que ele, por ser assessor, né, é evidente que de assuntos internacionais, conversas com pessoas no estrangeiro podem ser expostas, enfim, a gente não sabe o que eles podem fazer. Então, sim, claro, é, é um atentado contra as normas do direito brasileiro. A meta agora é atingir 80 mil likes. Estamos com 89 mil telas, então podemos chegar aos 80 mil joinhas aí. Vamos lá, família Oeste. Piotr, você está aí se coçando, vamos lá. Vamos lá. Doutor, boa noite. Obrigado por nos atender aqui na Revista Oeste. O senhor falou que não estamos em tempos normais, eu entendo o que o senhor está dizendo. E como é que é exercer a defesa de alguém em tempos não normais? Especificamente neste caso, eu posso imaginar que não é o juiz quem colhe provas. Eu entendo que tenha sido a Polícia Federal que levou ao ministro Alexandre de Moraes a informação de que o seu cliente estava naquele voo do presidente Bolsonaro lá no dia 30 de dezembro do ano de 2022. A defesa está mostrando, na petição, mostrando claramente que ele não viajou, que ele, na verdade, permaneceu no Brasil. Se essa é a alegação da razão da prisão dele, de parte ou no todo, como é que é a relação do advogado para explicar isso ao juiz? Olha, a prova que chegou ao senhor é um absurdo. O ministro recebe os advogados, o senhor consegue falar com ele, tem acesso exatamente a tudo do que o seu cliente está sendo acusado. Como é que é exatamente ser advogado de alguém em tempos não normais? É complicado para qualquer caso, por menor que ele seja, por mais que seja um caso de trânsito, né, que eu vou atender, é difícil você dizer para o seu cliente que, apesar de ele estar amparado pela lei, você não sabe o que virá do juiz. Muito mais nesses casos políticos. Então, é muito complicado. O Dr. João Mansur, ele está em Brasília. O que me consta, ele sim tem o acesso, né, aos autos. Boa parte, se não quase a totalidade dele, é processo físico ainda, né? Não existe a parte eletrônica do processo, o que por si só já é muito ruim, né? Inviabiliza esse acesso da defesa, né? Mas aquilo que você disse no começo ali, Piotr, a polícia levou provas, né? Ela não levou provas, ela sequer levou provas, ela levou uma espécie de desconfiança sem qualquer base, sem qualquer indício, fato. Ademais, assim, se você pegar a triangulação das antenas de celular, elas confirmam a localização que o Felipe, por exemplo, ele esteve exatamente aqui em Ponta Grossa durante todo o ano de 2023. Agora, a Polícia Federal fez essas buscas, eles podem fazer isso sem problema nenhum, basta um requerimento simples, né, para que você possa
verificar isso. Não parece que foi a intenção deles. Eles preferiram acreditar em, sei lá, em boatos, em fontes ruins, e acabou isso resultando na prisão do Felipe, que é absolutamente infundada. A esposa dele fica evidentemente muito preocupada, né? Ela sempre exterioriza isso, e até mesmo a permanência deles aqui em uma cidade do interior, na casa dos sogros, tentando evitar o mínimo de contato com os amigos, por acesso da imprensa, por não querer que essas pessoas elas possam dizer para a imprensa. O Constantino, ele lembrou a questão do gesto por conta dessa absurdidade que se veiculou. O Felipe, ele sofreu várias ameaças de morte. Ele foi perseguido, pessoas, motoboys, entregadores ali, que acabavam vendo o nome dele na entrega, manifestavam, enfim, sua raiva com a pessoa dele. Então ele começou a, inclusive, andar com seguranças por um tempo. Ou seja, a escolha dele de ficar mais recluso, né, na cidade, aqui, que é do interior, ela se explica totalmente com os diversos boletins que ele registrou de ameaças efetivas e com pessoas que, de fato, poderiam prejudicá-lo. Para quem está chegando em Oeste Sem Filtro, estamos conversando com o advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Doutor, como está o seu cliente em questão de saúde? O senhor tem conversado com ele? Onde que ele está agora? Sim, ontem mesmo eu conversei com ele. Ele estava na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. Ontem, quando eu conversei com ele, ele está bem de saúde, está muito tranquilo, na medida do possível, se cuidando e acalmando os seus familiares, né? Porém, hoje ele foi transferido da sede da Polícia Federal e foi levado até o Complexo Médico Penal de Pinhais, que é na região metropolitana de Curitiba. Essa é a localização dele hoje, mas a princípio é uma transferência que é padrão, pelo tempo de permanência ter alcançado uma semana. Doutor Ricardo Fernandes, advogado da família de Felipe Martins, muito obrigada pela sua participação aqui no Oeste Sem Filtro. Boa noite. Muito boa noite a todos, eu que agradeço.